Amém. Livro de Daniel, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino Versículo 1 diz assim: e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Repita comigo: porque nele havia um espírito excelente. Bem, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Repita comigo: porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus santo, Deus maravilhoso, Pai querido, Pai amado, quero ser grato a Ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar nesta noite aqui como instrumento Teu, Senhor, a ser usado por Ti, conforme a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, a trazer a Tua gloriosa e poderosa palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, fala a minha pessoa, fala a Tua igreja, Senhor, porque o Senhor conhece o coração, a mente de cada um, Pai, e que possamos sair daqui mais instruídos, Pai, mais fortalecidos, Pai, na Tua poderosa palavra, Senhor. Tira toda distração, todo o pensamento, Pai, que queira desligar os Teus filhos, Pai, desta palavra, Senhor. Ah, Deus santo, Deus maravilhoso, Pai, todo problema, todo cansaço, toda fadiga, Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, Senhor, tudo aquilo que queira atrapalhar, Pai, os Teus filhos, Pai, de prestar atenção, Senhor, naquilo que o Senhor vai ministrar nesta noite, Pai, seja repreendido pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Ah, Deus, fala com a Tua igreja, fala conosco, Pai, são essas vezes que eu te oro e por fé eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem é bem conhecida da igreja do Senhor, que tem como epígrafe do capítulo 6, Daniel na cova dos leões. E na narrativa, irmãos, dessa passagem, a gente pode trazer grandes lições para a nossa vida como servo de Deus, como cristãos. Porque eu e você, nós fomos escolhidos por Deus. Quem aqui foi escolhido por Deus, irmãos? Quem tem essa convicção, essa certeza que o Senhor, como já tem falado aqui, nos tirou do lamaçal do pecado, do engano, da perdição, lá do mundão, para a sua maravilhosa presença. E a gente olha aqui e vê crentes, servos do Senhor Jesus, a cada dia melhorando, a cada dia mais. Nós fomos escolhidos por Deus para o que, irmãos? Para servir, para nós servirmos com um espírito excelente. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, irmãos, só para nós estarmos no banco da igreja, para estar escutando o culto. Não. Foi para que a gente venha refletir a imagem e semelhança de Jesus Cristo, para que a glória do Senhor venha a ser manifestada na nossa vida e para aonde a gente for. Aleluia. Então nós devemos servir ao Senhor com espírito excelente. Louvado seja o nome do Senhor.
assim como Daniel, irmãos, que foi escolhido pelo Senhor, foi levado cativo, como a gente sabe, com a outros jovens, lá em Daniel capítulo 1, presos ali, vindo da Jerusalém, levados para a Babilônia, e aqueles jovens tinham o temor do Senhor em seu coração, e com isso fez com que eles não se contaminassem, não se influenciassem com as coisas da Babilônia. Ou seja, eles tinham um temor ao Senhor, e eles sabiam que eles deveriam servir ao Senhor com espírito de excelência, com amor, com dedicação e com zelo ao Senhor que escolheu, ao Senhor que confiou a eles. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, quem tem um espírito excelente, ele faz a diferença aonde Deus colocar. Porque Jesus, quando nos chamou, irmãos, chamou para eu e você sermos pessoas diferentes. E até o mundo exige isso de nós, sim ou não? Quando a gente faz alguma coisa que não é do agrado de Deus e da palavra, as pessoas lá do mundo dizem o quê? E é porque é crente. Porque o mundo, irmãos, exige de mim e de você ser pessoas diferentes, transformadas, que reflitam a glória e a palavra de Deus. E aqui, irmãos, nós devemos ter o espírito excelente do Senhor aonde Deus nos colocar. Ou seja, irmãos, onde tem o caráter transformado e servir a Deus é sofrer no corpo, mas triunfar no espírito, irmãos. Ou seja, quando Jesus nos chamou do mundo e nos trouxe para a sua maravilhosa presença, Ele nos tem transformado dia após dia, começando no nosso interior e transmitido no nosso exterior. E a gente sabe, irmãos, quanto mais a gente busca parecer com Cristo, viver a palavra, a gente sabe também que a gente vai sofrer também danos. A gente vai sofrer perseguições, porque o Senhor nos chamou para irmos contramão do mundo. Porque quando eu e você se parecemos com o mundo, irmão, então tá tudo bem, tá tudo perfeito, tudo tranquilo. Mas quando a gente se posiciona como homem, como mulher de Deus, irmão, a gente vai sofrer perseguições, afrontas, aleluia, vamos sofrer danos, irmãos, porque o reino de Deus é diferente do reino do mundo. O nosso pensamento tem que ser diferente do pensamento do mundo. O pensamento do mundo é o quê? Vingança, sim ou não? Se fez algo contra mim, eu vou me vingar. Mas no reino do Senhor diz o que, irmãos? Que a gente tem o quê? Que a gente tem que perdoar e amar. É ou não é diferente? Aleluia. Então, irmãos, quando a gente busca servir ao Senhor de todo o nosso coração, a gente vai sofrer perseguições, lutas e afrontas para tentar, irmãos, desestruturar a nossa vida, para que a gente venha perder o foco daquele que nos chamou. Aleluia. E aqui, irmãos, Daniel, quando foi escolhido ali para ser um dos três principais príncipes ali, irmãos, porque Daniel, ele tinha uma vida, irmãos, tinha um caráter transformado. Ele era um exemplo ali para aquela sociedade pagã, onde até as pessoas viam Daniel um homem de Deus, um homem diferente, porque nele havia um espírito excelente. Ele fazia o que Deus colocava para ele fazer com excelência, com dedicação, com amor. Aleluia. E ali, irmãos, Deus foi elevando ainda mais o que? A posição de Daniel dentro daquele reino pagão. E ali de todos os 120 príncipes, irmãos, foi escolhido 3 principais. E desses 3 principais, Daniel, entre os 3, foi o escolhido para ser o líder maior daquela nação, daquele reino. E ali, irmãos, quando a gente vê, ali despertou inveja perante os demais príncipes ali contra Daniel. E a inveja, a gente sabe, irmão, que é um princípio diabólico, demoníaco, sim ou não? Assim como o apóstolo Tiago vai falar, é uma obra da carne. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, vai dizer que quem tem um espírito excelente faz a diferença onde Deus colocar.
Ou seja, Daniel foi trazido como escravo para a nação pagã, mas ele não se contaminou. Abra aí em Daniel capítulo 1, versículo 1, em nome de Jesus. Deixa a Bíblia de vocês aberta, em nome de Jesus. Daniel capítulo de número 1, versículo 1. Diz assim, ó: E no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e ali sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 4: Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Belsazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Versículo 8. E Daniel assentou-se no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, Daniel, um homem instruído, sábio ali, que veio ali de Jerusalém. E ele, irmãos, quando chegou na Babilônia, o rei mandou ali instruir eles para comer a melhor comida da nação, uma comida pagã, mas ele propôs no seu coração não se contaminar, porque eles sabiam que ali, irmãos, era um desafio para eles, não se comparar com as coisas pagãs daquela nação. Ou seja, irmão, Daniel já desde o início tinha um temor ao Senhor no seu coração. E quando a gente tem o temor do Senhor no nosso coração, irmão, antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente pensa, analisa: Senhor, é do teu agrado, é da tua vontade, é do teu querer, o Senhor está se agradando disso que eu estou fazendo, porque há um temor no nosso coração, irmãos. E com isso, irmão, fez com que Daniel e os seus amigos não fosse só bênção, vitórias, não. Porque quando o crente se posiciona a obedecer a Deus e a sua palavra, irmão, pode ter certeza que você vai sofrer perseguição na família, aleluia, às vezes até dentro da própria igreja. Mas saiba, irmãos, que quem te escolheu, quem te protege, quem te ajuda, quem te capacita e quem te guarda é o Senhor Jesus de Nazaré, é Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, esses jovens que resolveram não se contaminar com a Babilônia, com as coisas do mundo, porque eles iam provar das coisas do mundo por um bom tempo, por um pouco de tempo, mas eles estavam aguardando uma herança eterna, que é com Cristo, que é com Deus, aleluia, nos céus. E quando a gente tem essa convicção, irmãos, a gente não se embeleza com as coisas deste mundo, porque as coisas desse mundo são o que, irmãos? São passageiras. Mas o que Deus reservou para mim e para vocês são coisas eternas, incorruptíveis, louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, quando chega no capítulo de número 3, os 3 amigos ali de Daniel, a gente vê, irmãos, que vai passar por um grande desafio na sua vida. O rei Nabucodonosor, um homem soberbo, que queria prepotência, que queria mostrar que ele era poderoso e que as nações e todos os povos deveriam adorar ele, a servir a ele. Ele faz uma estátua grande ali perante toda aquela nação, aquele povo, convida todos os prefeitos, presidentes, juízes, todas as pessoas importantes. E ali, irmãos, ele faz aquela estátua e faz, quando os instrumentos tocarem, todos terão que se prostrar perante a estátua que Nabucodonosor levantou para a sua glória. Só que ali naquele meio, irmão, de tantas pessoas importantes da sociedade, de tantas pessoas ricas, poderosas, existiam 3 jovens
que eles tinham temor no Senhor no seu coração, que eles tinham a alegria de servir ao Deus verdadeiro, e que nem aquelas pessoas que tinham mais condição, que tinham mais posição, que tinha mais vista na sociedade, não se comparava ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque o Deus que eles serviam é um Deus grande, que é dono de reis, nações, juízes e dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente sabe da história que quando todas aquelas nações se reúnem, irmãos, ali naquela cidade, e quando os instrumentos começam a tocar, todos se curvam perante a estátua. Todos os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, todos, irmãos, se curvam perante aquela estátua. E só naquele meio fica 3 jovens de pé. Isso, irmão, é convicção do Deus que eles serviam, irmãos, que é maior do que as opressões deste mundo, que é maior do que o sistema deste mundo, que é maior do que as tentações que vêm sobre a minha e sobre a tua vida, que é maior do que as perseguições que eu e você sofremos, que é maior do que as nossas angústias, que é maior do que as nossas limitações, que é maior do que o nosso sofrimento. É o nosso Deus, é maior de todas as coisas, irmãos. Aleluia. E aqueles 3 jovens, irmãos, todos vendo ali se prostrar, irmãos, eles permaneceram ali, irmãos, de pé, e não se curvaram perante aquela estátua, porque eles tinham esse entendimento, essa convicção, que somente ao Deus verdadeiro de Israel que eles deveriam o quê? Se humilhar, se prostrar, se render e adorar, irmãos. E hoje tem muitos cristãos, irmãos, que estão se rendendo às coisas deste mundo, irmãos, estão esquecendo de adorar o Deus verdadeiro, que me escolheu, que te escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles jovens, irmão, eles não se dobrar perante o que? Todos os povos ali, irmão, todas as pessoas importantes. E hoje muitos crentes têm se curvado, irmãos, em coisas simples, adorando, deixando de adorar a Deus para adorar o que? Coisas do sistema, aleluia, coisas que não edificam a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles jovens, irmãos, foram tão ousados que ali o rei mandou pegar ali todos, os 3, e colocaram na fornalha de fogo ardente, e mandaram aquecer 7 vezes mais. E aqueles soldados que levaram aqueles jovens, irmãos, o fogo era tão forte que todos morreram. Até aqueles soldados que levaram aqueles jovens morreram todos. Aí Derfé tinha 3 dentro da fornalha, sim ou não, irmãos? Aí o rei começou a enxergar 4, porque dentro da fornalha tinha um, aleluia, que era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus meu, o Deus teu, dentro da fornalha de fogo ardente, que estava ali para livrar os 3 jovens de ser queimados ao fogo, aleluia. E Nabucodonosor veio, irmãos, e essa atitude, irmão, fez até o rei, irmão, se voltar para Deus. E ali, irmãos, o nome de Daniel e de seus amigos começaram a ser engrandecidos ali perante aquela nação pagã. E quando chega, irmãos, em Daniel capítulo 6, vai falar que Daniel, irmãos, era uma pessoa importante ali naquela sociedade, mas a posição, o status dele não fez com que ele perdesse a sua identidade de cristão. Porque hoje, irmãos, muitas vezes tem pessoas que têm alguma posição na sociedade e começa a perder a sua identidade de crente. Sim ou não, irmãos? Começa a perder a identidade de servo de Deus. Por quê, irmãos? Porque quer agradar ao mundo e deixa de agradar a Deus, irmão. Aonde Deus me colocar, irmão, seja numa posição alta, seja em um trabalho que eu seja uma posição alta de liderança ou um elevado, irmão, não importa, eu tenho que ser crente, eu tenho que ser servo do Senhor do mesmo jeito, fazer com excelência da mesma forma, irmão. Não importa, porque eu sei quem foi que me colocou ali, que colocou você lá, foi Deus, o próprio Deus. E Daniel sabia disso, irmão, que por mais que os reis da Babilônia elevassem ele num cargo, uma posição muito alta ali, pela sua sabedoria, por ele ter um espírito excelente, ele não ia perder a sua identidade de cristão. E eu digo para você e para mim, que nós não devemos, irmão, perder a nossa identidade de cristão por
nada, nem pelo amigo, nem pelas amizades, nem pelo trabalho, nem pela vizinhança. Não, irmãos, nós temos que permanecer com uma identidade de cristão, de servo e de serva de Deus, independente de onde Deus nos colocar, da posição que a gente exercer. E isso, irmãos, Daniel, irmãos, ele tinha esse cuidado. Aleluia. E com isso fez com que o nome dele viesse ser engrandecido, irmãos, perante aquela nação ali da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando constituiu o rei Dário, irmãos, Dário colocou ali Daniel como uma posição mais elevada. Aleluia. Daniel era fiel e não achava nele nenhum vício ou culpa. Daniel ali, irmãos, quando foi escolhido pelo rei Dário, ele foi escolhido para ser um dos principais príncipes e presidentes, né? Porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel tinha um espírito excelente. E ali, versículo 3, o rei Dário pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, a respeito da sua conduta perante a sociedade. Mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Daniel, irmãos, quando aqueles presidentes invejosos viram que o rei pensava constituir Daniel sobre o principal presidente daquela nação, eles começaram a investigar a conduta de Daniel perante o reino. E quando ele via o jeito de Daniel agir, a forma de se comportar, a forma de saber entrar e sair, eles viram que Daniel não tinha culpa nenhuma. Daniel era um homem íntegro, era reto e ele temia a Deus. Ou seja, nem as pessoas começavam a achar culpa nenhuma sobre Daniel, irmão, porque ele tinha integridade. Sabe o que é integridade? É uma pessoa reta, irmãos, que as pessoas começam a investigar e olhar, não, aquele verdadeiro ali é um homem de Deus. Ele tem integridade, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele tem uma conduta exemplar. E ali, irmãos, eles começaram, aqueles presidentes invejosos começaram o que, irmãos? Tentar achar ocasião contra Daniel, culpa, mas não acharam culpa alguma sobre Daniel, porque, irmãos, ele sabia se proceder. Aleluia. Porque, irmãos, ele tinha um temor do Senhor em seu coração. Ele guardava a palavra de Deus. E quando eu e você guardamos a palavra de Deus, irmão, a gente sabe entrar, sabe sair, sabe falar, sabe se achegar, sabe resolver problemas, sim ou não? Aleluia. Como diz lá no Salmo 1, bem-aventurado, mais que feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2, mas antes tem o seu prazer, a sua alegria na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aleluia. Para conduzir prudentemente aonde ele for. Quando tem o temor, conhece a palavra. Sabe o que o salmista Davi falou? Aleluia. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar no coração, irmão, guardar. E se eu guardo no meu coração, eu sei que o meu proceder tem que ser de acordo com a palavra. Quando Moisés morreu, e ali Deus escolheu para Josué começar a sua liderança, ei Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita de dia e de noite, para te conduzir prudentemente. O que é prudência, irmão? Ser prudente por onde você for. Ou seja, irmão, a palavra de Deus vai fazer com que a gente tenha prudência, irmão. Sim ou não, irmãos? O que é prudência? O que Jesus ensinou. Ei, por discípulos, seja simples como as pombas e prudente como que, irmãos? Como as serpentes. Quem já viu alguma cobra aqui? As irmãs que tem mais medo de cobra, né? Para você ver, a cobra quando vai dar um bote, ela vai de uma vez? Não, irmão, ela espera o momento certo de agir. E isso, irmãos,
Jesus vai falar para os discípulos: ei, seja simples como as pombas e prudente como as serpentes, irmão. Antes de agir, irmão, pense, analise, pergunte a Deus se é da vontade dele, se é do querer dele, irmão. Não haja na tua carne, na força, irmão, da situação do momento, irmão. Muito crente se decepciona, se frustra, irmão, porque age na força do momento. Ei, irmão, você tem um Deus que ouve e que te direciona em tudo. Aleluia. Seja prudente, irmão. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, irmão. Porque a gente muitas vezes age no calor do momento. Não, irmãos, tenha calma. Tenha sabedoria do alto. Sabe o que Tiago vai dizer? Peça sabedoria a mim, que eu dou gratuitamente a cada um, a quem me pedir. A gente tem que ser prudente, irmãos, para que a gente não vê, irmãos, se frustrar, se decepcionar, irmão, desagradar a Deus. Daniel, irmãos, ninguém achava casa ou culpa nenhuma sobre Daniel, porque, irmão, ele era prudente, ele tinha um espírito excelente, ele temia ao Senhor, ele obedecia a sua palavra, e não era a posição, o estado que ia desviar ele do foco, não, irmãos, mas ele tinha o temor do seu coração, aleluia. E ali Deus foi engrandecendo a cada dia o nome de Daniel. Isso não impede, irmãos, da gente, o que, irmãos? Passar por diversidades, dificuldades, porque nós vamos passar, irmãos. Jesus vai dizer: no mundo nós teremos aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, irmão. Mas também é na tribulação, na adversidade que o Senhor está conosco. Aleluia. E ali, irmãos, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa nenhuma, irmãos. Sempre que eu falo na escola bíblica, eu acho muito lindo essa frase, que diz assim: seja tão íntegro que para as pessoas falarem mal de você, elas tenham que mentir. E é fácil, irmão, a gente usar essa frase no dia de hoje. Muito bem, nós já ouvimos, o vídeo já veio assim, ó. Não, irmãos. Porque, irmãos, a cada dia que passa a corrupção tem aumentado, irmãos. As coisas têm se apertado, irmãos. Mas o Senhor ainda tem os remanescentes, aleluia, que não se prostra perante o sistema deste mundo, que não adora as coisas deste mundo, que tem um coração voltado para o Criador, para o Redentor, que vive e que reina e que voltará, que tem as suas roupas brancas, que são as 5 prudentes, sensatas, que pode até dormir, mas ainda tem a sede na lamparina, aguardando a vinda do noivo. Aleluia. Que pode ainda até cochilar, que pode ainda até se entristecer, se decepcionar, mas mesmo assim, Senhor, eu ainda tenho um azeite de reserva, eu estou te aguardando, e a minha esperança é de um dia te encontrar na eternidade, e isso faz com que você não desvie o foco, nem para a direita, nem para a esquerda, mas foca na eternidade com Cristo Jesus. E Daniel tinha essa esperança, irmão. Por mais que ele fosse afrontado, levantasse calúnia, inveja sobre ele, disse, mas eu sei quem me chamou, eu sei quem é o meu dono, eu sei quem eu sirvo, e nada vai me impedir de tirar o foco da tua presença. Nada vai tirar o foco da tua presença, Senhor. Por mais que eu seja caluniado, perseguido, mas eu sei quem me chamou, eu sei quem eu sirvo, irmão. Daniel tinha essa convicção no seu coração, irmão. E hoje, volta muito crente, irmão, ter essa convicção no coração de quem te chamou, irmãos, quem te escolheu, irmão. Não foi o pastor presidente, o pastor ele aqui, não foi o pastor João Paulo, foi Jesus que escolheu a mim e a você. Foi Jesus, foi Deus que me escolheu e você, irmãos. Aleluia, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa alguma. Aí os homens começaram, irmãos, aqueles presidentes começaram a investigar ali, irmãos. Então, se a gente não acha culpa nenhuma sobre a procedência de Daniel, a gente vamos começar a olhar para a parte espiritual, para a sua conduta cristã. E ali, irmãos, eles viam que Daniel, irmão, não deixava de orar e buscar a Deus de dia, de tarde nem de noite. Ele era um homem de oração, irmãos. E quando a gente tem uma vida de oração, irmão, a gente tem uma vida de intimidade com o Senhor, e a gente tem sensibilidade espiritual.
E aí vai dizer, ó, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Se a gente não vai nenhuma culpa sobre a conduta de Daniel, então vamos ver na lei dele, na lei do Deus dele, na sua vida com o Deus dele, aleluia. Então estes príncipes presidentes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dário, que vive eternamente, todos os príncipes do rei, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus minúsculo, ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, irmão, aqueles homens, eles acharam uma brecha na lei de Deus. Eles sabiam que Daniel é um homem que buscava a Deus, um homem de oração. Então eles foram na lei e planejaram, arquitetaram toda aquela situação e fizeram um edito. Durante 30 dias não pode pedir nenhuma petição, nem a um Deus ou deuses, aleluia, a não ser o rei Dário, aleluia. E ali, irmãos, o que aconteceu? Porque eles sabiam ali o que Daniel ia fazer. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, que não pode mudar. Por esta causa, o rei Dário assinou este edito. Ou seja, irmão, aqueles presidentes, governadores fizeram esse edito para não adorar nenhum outro Deus, senão somente fazer uma petição ao rei Dário. E ali assinaram. E aquele que desobedecesse a ordem do rei, ele seria lançado na cova dos leões, para ser comido na cova dos leões. Mas Daniel, irmãos, ele tinha a convicção da sua identidade, da sua fidelidade a Deus, e que nada ia impedir ele, irmãos, de continuar servindo e adorando ao Senhor. E no versículo 10 vai dizer o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto uma janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, quando ele soube, irmão, dessa escritura que estava assinada, o que ele foi fazer, irmãos? Ele entrou no seu quarto, no seu lugar de intimidade, no seu quarto de guerra, e ele continuou a fazer o que ele costumava a fazer. Era o que, irmãos? Ele orava, ele buscava a Deus. Não importava o dito, aleluia, o decreto que aqueles presidentes e que o rei tinha assinado, mas ele ia continuar na sua vida de intimidade com Deus, irmão, na sua vida secreta, no seu quarto de guerra, irmãos, aleluia. Aqui, irmãos, a gente já pode trazer uma lição, irmãos. O que tem tirado você do seu quarto de guerra? O que tem tirado você de uma vida de oração, de uma vida de intimidade com o Senhor? Qual foi a última vez que você fechou a porta do quarto, dobrou os teus joelhos e se derramou na presença do Eterno? Aleluia. Irmão, ali foi feito um edito, irmãos, com um decreto. Se ele fizesse alguma petição com qualquer outro Deus, ele estava, irmão, jurado de morte, irmão, de ser lançado na cova dos leões. Mas isso não impediu de Daniel, irmão, ter uma vida de intimidade e oração ao Senhor, irmãos. E eu pergunto para mim e para você: o que tem impedido de você ter uma vida de intimidade com o Senhor? Aleluia. É o decreto das pessoas? É as adversidades? É o teu trabalho? É as tuas preocupações? É as redes sociais? O que tem te impedido, irmãos, de ter o lugar de intimidade, o quarto secreto, o quarto de guerra, irmãos, de adorar, de louvar, irmão, de orar ao Senhor, de buscar a face do Senhor, irmãos? Porque Daniel, irmãos, teve um grande desafio, porque nele tinha um decreto
que se ele orasse, se ele fizesse alguma petição, senão a Dário, ele que estava jurado de morte, irmãos. E hoje eu e você, nós temos a liberdade de buscar o Senhor, sim ou não, irmãos? De ter uma vida de intimidade com o Pai, sim ou não? De ter uma vida na oração, irmãos. Mas muitas vezes a gente troca isso, irmãos, por coisas supérfluas, por prazeres carnais, irmãos. Daniel, irmãos, ele não trocou, foi a sua própria vida, irmão. A sua própria vida estava em risco, em jogo, irmãos. E eu pergunto, e nós temos trocado, irmãos, um momento com Deus, para quê? Com o quê? Deus quer voltar novamente. Ei, minha filha, ei, meu filho, volte para a minha presença, volta para o altar de oração, de consagração, na minha face, na minha presença. Deus quer ter aquela intimidade, irmãos, que você tinha, que deixou se perder, irmão, pelo cansaço do dia, pelo trabalho, pelas preocupações, por tantas coisas que vêm na nossa vida e no nosso cotidiano, irmãos. Mas como Jesus falou para Marta, Marta, porque estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Maria resolveu estar na minha presença, me adorando, ouvindo da minha parte, me buscando. Daniel, irmãos, aleluia, ele, mesmo assim, ele orou ao Senhor, ele continuava buscando, irmão, 3 vezes ao dia, orando e buscando ao Senhor. E sabe, irmão, quando o inimigo levanta pessoas para querer nos afrontar, irmãos, até a gente buscando uma vida de santidade, irmãos, Deus levante, viu? E quando a gente estiver aqui nessa terra, irmãos, não vai cessar de se levantar os levantes sobre a tua vida, irmão. O inimigo luta 24 horas contra mim e contra ti, irmãos, porque o papel dele é o que? É acusar, ele é acusador, ele é mentiroso, ele é enganador, irmão, e ele quer tirar o foco nosso da presença do Eterno, de Deus. Sim ou não, irmãos? Todos os dias é uma luta, irmão. Foi uma luta para você chegar aqui. Quantas lutas, quantas guerras a gente trava na nossa casa, na nossa família, no trabalho, tantas tribulações, irmão, é diário. O inimigo querendo tirar o que, irmãos? O foco de nós servirmos ao Senhor com um espírito excelente, com gratidão no nosso coração. Só que Daniel, irmãos, ele ainda orava a Deus. E aqueles invejosos, irmãos, que tinham um espírito faccioso da inveja do inimigo, irmãos, eles viram Daniel. Olha, Daniel tem orado, ele não tem respeitado o que o rei tem decretado. E o interessante, irmão, que o rei Dário gostava de Daniel, porque o rei Dário, ele escolheu Daniel para ser um dos principais. Ele pensava em constituir Daniel como um dos principais, porque sabia da procedência do testemunho de Daniel. Só, irmãos, que ele não sabia que os outros presidentes que ele escolheu estavam arquitetando, irmãos, porque só Deus tem o poder de conhecer a nossa mente. Sim ou não, irmãos? Eu vejo meus irmãos aqui externamente, mas o meu Deus conhece o teu pensamento, a tua mente, o teu coração. E ali, irmãos, quando o rei Dário decretou ali, ele nem pensou em Daniel não, mas mesmo assim Daniel continuava orando ali, buscando ao Senhor. E ali, quando aqueles homens viram Daniel orando, irmão, eles foram logo mostrar: olha, rei Dário, aquele Daniel que você pensa constituir sobre os principais reis, ele continua fazendo a petição ao Deus dele, ele tem te respeitado. Aí Dário ficou ali triste, irmão, com aquela situação, porque ele gostava de Daniel. Mas só que, como tinham muitas pessoas ali para ver a decisão de Dário, do rei, o que ele ia fazer, porque ele decretou, ele assinou, ele colocou o anel ali de confirmação do que ele tinha pedido, ele não poderia decepcionar as pessoas, mesmo que ele gostasse de Daniel. E assim chegou para Daniel e disse: Daniel. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Só que Dário, irmãos, ele gostava tanto de Daniel, pela sua conduta, pelo seu proceder. E falando, o rei disse a Daniel: ora, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha aí, irmãos, a conduta de Daniel era tão
exemplar na sua vida com Deus, porque ele tinha um espírito excelente, ele temia ao Senhor, irmãos, que até o rei via Daniel com os olhos diferentes. Ele, na sua conduta, ele mostrava o Deus que Daniel servia, irmãos. Eu pergunto para mim e para você, quando as pessoas olham para mim e para você, nós temos revelado Jesus para ela? Nós temos revelado Deus para ela? Quando as pessoas olham para você, senhora, as pessoas têm visto, é uma mulher de Deus, ela reflete a glória de Deus. Para nós homens, quando as pessoas veem, ali é um homem de Deus, um servo de Deus, um jovem de Deus, irmão. Será que nós estamos testemunhando verdadeiramente, irmãos, para os ímpios, o Deus que eu e você servimos? E Daniel, irmãos, ele fazia. Até o rei sabia o Deus que Daniel servia. E o próprio rei disse assim, ó, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Até o próprio rei Dário, irmãos, pagão ali, ele decretou, disse, ó, o teu Deus te livrará. Ele decretou uma palavra sobre Daniel, ó, o teu Deus, Daniel, ele te livrará. Aleluia. Aí pegou, irmãos, a Daniel ali, Dário ali com pena. Dário não queria nem comer, irmãos, porque ele sabia que ali ia Daniel, poderia morrer. Aí colocaram Daniel na cova dos leões e ali tamparam aquele buraco ali com a pedra. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. O rei passou a noite, irmãos, em jejum e não quis nem saber instrumento nenhum, porque ele estava pensando em Daniel. Olha o que Daniel, irmão, estava demonstrando como testemunho, como exemplo para aquele rei pagão. Aleluia. E ali, irmãos, o que aconteceu? E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dai saís o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões. O rei, irmãos, ele jejuou, ele tirou um momento ali para pedir sobre Daniel, um rei pagão, irmãos, porque Daniel, ele, irmãos, mostrava Deus na vida dele, porque tinha um espírito excelente no seu caráter, e estava perdendo um grande homem de Deus ali. Dário estava pensando dessa forma, mas Deus, irmão, estava pensando além. Aleluia. E quando Dário, irmão, chegou ali pelaquela manhã, Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Naquela noite, irmãos, tem um louvor que as irmãs sempre louvam, né? Os leões dormiram, irmãos, e nada aconteceu com Daniel, porque, irmãos, Deus permite a gente passar até chegar na cova, até chegar no deserto, até chegar no vale. Mas Deus, quando a gente teme e obedece a Ele, irmão, Ele vai estar com a gente no deserto, vai estar com você no vale, vai estar com você na cova, porque é Ele que te guarda, é Ele que te livra, é Ele que te protege. Quando você tem uma vida de intimidade e não perde a identidade de servir ao Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E ali, irmãos, o que aconteceu, irmão? Todos ali, Daniel ficou de pé, aleluia, na presença de Dário e de todos aqueles irmãos que tramaram aquela acusação contra ele, irmãos. E sabe o que aconteceu, irmão? Aqueles que se levantaram contra Daniel, aqueles invejosos, irmão, eles e todas as suas famílias foram jogados na cova dos leões e todos padeceram, pereceram, irmãos. Aleluia. Porque, irmãos, eles fizeram acusação contra o servo do Senhor. E nada, irmãos, fica impune aos olhos do Senhor, irmãos. Nada fica impune aos olhos do Senhor. Aleluia. E aí a gente vê, irmãos, que a nossa vida, a gente passa por situações difíceis, mas tudo, irmãos, é um preparar de Deus.
é um moldar de Deus na nossa vida, irmãos. É Deus nos preparando dia por dia para a gente testemunhar das grandezas do nosso Deus. Porque eu pergunto, como é que Daniel ia testemunhar aquilo que aconteceu com ele na cova, se ele não tivesse ido passado pelo aquele processo? Então, irmãos, os processos que eu e você passamos, irmão, é para que o nome de Deus venha a ser glorificado na minha e na tua vida, irmãos. Nada que nós passamos e enfrentamos, irmãos, não é em vão, é para que o nome de Deus venha a ser glorificado, irmãos. Então na nossa vida cristã, irmãos, vai ter momentos que a gente vai chorar, a gente vai ter momentos que a gente vai sofrer, vai se angustiar, mas tudo seja para a glória de Deus. Lembra de Estevão? Ele fez a vontade de Deus. O que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado, mas até hoje nós falamos e declaramos que Estevão foi um homem escolhido por Deus. Se lembra de Paulo e Silas, quando foi pego ali, irmãos, libertando aquela jovem e foi levado naquela praça pública, foi preso, açoitado, foi levado no cárcere interior, foi aprisionado, e eles à meia-noite começaram a louvar e orar e adorar o Senhor para que o nome de Deus fosse glorificado. Lembra de Jesus levando aquelas chicotadas, levando aquela cruz ali pesada, irmãos, e sendo pendurado no madeiro? Foi para a glória de Deus ser, irmãos, revelado. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. Tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus venha a ser glorificado, irmão. É para que a gente venha gerar testemunho. Quer gerar testemunho, irmão? Então deixa Deus fazer o processo que Ele quer fazer na minha e na tua vida, irmãos. O testemunho só é gerado, irmãos, quando a gente passa por situações adversas. Quando chega a enfermidade, a gente ora, a gente busca Deus, e quando Deus faz o milagre, a gente testemunha. Sim ou não? Quando a gente está desempregado, a gente ora, a gente busca Deus, Deus abre a porta, e é para a gente contar o testemunho. Aleluia. Lembra de Daniel? Foi colocado na cova ali, irmãos, mas para que o nome de Deus viesse a ser glorificado. E até aquele rei, irmão, ele se converteu com a vida de Daniel. Tudo é para a glória de Deus. Por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas, irmão. Glória, pois, a Ele. Porque, irmãos, lá em 1 Coríntios vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, irmãos. Então, irmãos, não pense em desistir quando o deserto chegar, quando a cova chegar, irmãos. Lembre que é para a glória de Deus, para que o Senhor venha aperfeiçoar a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que assim como Daniel, irmãos, possamos todos os dias, irmãos, se rever e dizer: Senhor, aleluia. Coloca a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Irmão Pedro falou para mim que eu poderia encerrar o culto. Aleluia, Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração em nome de Jesus e repita comigo: Deus. Repita comigo, irmãos, em nome de Jesus, com fé. Aleluia. Deus, me ajuda a te servir com espírito excelente. Me ajuda a entender os teus planos, os teus projetos sobre a minha vida. Senhor, que eu não venha perder a minha identidade como cristão, como servo de Deus, por nada neste mundo, mas que eu venha te servir com alegria, entendendo que os teus pensamentos são maiores que os meus pensamentos, e que os teus caminhos são maiores que os meus caminhos. Me ajuda a ser fiel a Ti na minha vida, e que eu venha refletir a Tua glória na minha casa, no meu trabalho, na comunidade, na igreja, aonde
o Senhor me levar, e que eu venha te servir com alegria, para a honra, para a glória do teu santo e do teu poderoso nome, para todo sempre. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Já estou terminando, viu, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem algum recado, meu filho? Não, né? Tem algum, Gilane? Não, né? Glória a Deus. Domingo é culto de missões, né? Culto de missões, em nome de Jesus. Entrega a sua oferta missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Ore pela vida do nosso pastor, irmão João Paulo, e pedir oração, irmãos, sobre a vida dele, sobre a família, em nome de Jesus. Peço oração também pela minha vida, pela minha família. Sou carente e o Senhor ensina que a gente deve orar uns pelos outros, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus santo, Deus maravilhoso, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Jesus, por tudo, pela tua graça e misericórdia, Pai. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra que foi ministrada, Senhor, que nos ajuda, Pai, a entender e compreender os teus planos, os teus desígnios, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia, Pai, a viver a tua palavra, a ter esse espírito excelente, a te agradar, Pai, em tudo que a gente fizer, Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Senhor. Abençoa o teu servo, irmão João Paulo, o teu filho, Pai. Ó, Senhor, que você com ele ajuda, fortalece. Abençoa a tua igreja, que estão enfermos, cura, restaura, Pai. Nos dá um resto de noite abençoada e próspera na tua presença. E são essas bênçãos que eu te oro, e por fé eu te agradeço, Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, dê a paz do Senhor ao seu irmão, em nome de Jesus.